Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos neste sábado 19 de novembro para mais um estudo sobre o livro do Céu e do Inferno. Nós hoje vamos debruçar-nos sobre o item 14, que é o último item do livro O Céu e o Inferno, do primeiro capítulo, quer dizer que nós para a semana, 2 a 8 dias, vamos começar com o segundo capítulo. E este primeiro capítulo, que era intitulado O Futuro e o Nada, termina, portanto, com este item, está bem? Hoje vamos fazer o apoio deste estudo com o livro Justiça Divina, exatamente, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o comentário a este item está no livro Justiça Divina, no capítulo 5º, da página 23. Isso mesmo. Pronto, e posto isto, vamos então dar início ao nosso estudo com uma prece, como vai sendo o hábito. Vamos respirar tranquila e profundamente, inspirando luz divina e expirando tudo aquilo que não nos pertence. Inspiramos e expiramos tranquilamente. E assim, mais serenos, elevemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Maria. Vai estar conosco, pelo menos aqui nos estudos, até final do ano, que ela está sempre conosco, não é? E vamos agradecer. Querido e amado Jesus, Mãe Maria, amigos espirituais, mentores e guias de todos nós, a vós agradecemos a benção desta vida, a benção do amor e da paz, a bênção da oportunidade de já compreendermos estes estudos, a bênção de estarmos neste preciso momento no planeta Terra. Vos pedimos por todos os seres que habitam este planeta. Vos pedimos paz, amor, misericórdia, para que possamos viver em maior harmonia com a água, com o ar, com a natureza, com todos os animais, com os seres humanos. Que a vossa luz divina nos envolva a todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então ao nosso estudo de hoje, capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o nome completo deste livro, e eu normalmente só digo O Céu e o Inferno, não é? Que é o mais curto. O item 14 e último deste capítulo 1. Diz-nos então Allan Kardec: o homem, instintivamente, tem a crença no futuro, porém, não possuindo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade das crenças. Reparem, por sua imaginação, concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade das crenças. E eu aqui relembro não só o que já estudámos para trás, mas principalmente hoje relembra a palestra Fundamentos da Existência Humana do Dr. Edson, que ele alertava-nos para nós nos focarmos mais na realidade e não nos deixarmos continuar na imaginação de crenças ou pressupostos, não é? Isto pelas minhas palavras já, não é? A que estamos habituados há muito tempo e que nos vimos acostumando como sendo verdadeiros. Portanto, olhar para a vida e olhar para a espiritualidade com mais realidade, com mais verdade, não é? A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação concebida mais ou menos engenhosamente,
mas o resultado da observação dos factos materiais que hoje ocorrem sob nossos olhos reunirá, como já o fez agora, as opiniões divergentes ou indecisas e promoverá, pouco a pouco, e pela força dos factos, a unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não estará mais estabelecida sobre uma hipótese, mas sobre a certeza. A unificação feita no que lhe diz respeito à sorte futura das almas será o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso, inicialmente em direção à tolerância religiosa, mais tarde em direção à fusão. E no fundo, voltando aqui, não querendo fazer da palestra passada uma bengala, mas porque ela ainda está muito viva na nossa mente, relembrando as palavras do Dr. Edson, não é? São todos bem-vindos, todos aqueles que trabalham pelo bem e pela verdade. E esta é a fusão das religiões que aqui nos fala Allan Kardec, para depois se dar a unificação fraterna de todos nós, sem cisão, sem separação de crenças, de credos, de religiões. Porque no plano espiritual não existe. Nós podemos pensar assim, Maria João, mas muita espiritualidade nos diz que há colónias de hindus na quarta dimensão, ou no plano espiritual das colónias, colónias de hindus, colónias de cristãos, colónias de muçulmanos. É verdade, existem. Porquê? Porque nós ainda desencarnamos, ou seja, o nosso espírito, ou o nosso perispírito ainda desencarna com essa ideia da religião que professamos aqui no plano Terra. E, portanto, há uma maior identificação de uns com os outros neste plano evolutivo em que nós desencarnamos. Mas reparem, as colónias estão no umbral ainda. É um umbral superior, mas ainda é um umbral. E, portanto, ainda é um plano vibracional de provas e expiações mais leve, não é? Mas ainda tem uma plasmia muito idêntica à da Terra. Portanto, ainda há necessidade para minimizar o choque inicial, é minimizado logo pelos postos de socorro, não é? Que nos resgatam ou que nos amparam na primeira separação do corpo físico. Mas depois, quando nós já estamos em melhores condições e somos levados às colónias, há que amparar-nos para que o choque não perdure, ou seja, para que ele não seja tão grande ou maior. E à medida que nós vamos evoluindo no nosso trabalho e na nossa instrução, esclarecimento ou educação do nosso próprio espírito, nós depois vamos entender esta realidade também, e muitos de nós iremos para outras colónias, como nos fala tão bem o nosso lar de André Luís. Nem todos permanecem na colónia Nosso Lar, muitos vão ou em missões, ou em estágios, ou até permanentemente para outras colónias, de acordo com o seu estado depois vibracional, não é? É um bocadinho aqui o que nos diz Allan Kardec. Portanto, isso é o objetivo de todo o ser. E de todas as religiões ou de todas as crenças. Uma primeira leve é fundamentação na verdade, não é? De todas elas. E depois é uma aceitação da diferente variedade com a mesma verdade. E depois, então, há uma fusão em direção a uma fraternidade, que é já um estágio mais evoluído da nossa evolução. E aqui no livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no seu item 5, que se intitula Espiritismo Explicado, diz-nos então Emmanuel. E vai-nos indagando sobre diferentes questões. Na primeira é logo sobre o porvir, e o porvir é o futuro, não é? Indagas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo,
a serviço do próprio burilamento para a imortalidade vitoriosa. Perguntas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita acernou-te à aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. Por que é que nós temos problemas domésticos? A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas para a construção de um futuro melhor. Interrogas em torno dos entes amados além do túmulo. O que é que acontece aos nossos entes amados quando partiram para a pátria espiritual? A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda a criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto evolutivo em que se achava na Terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que em qualquer instância do universo a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente quando se devesses respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitas das questões transcendentes da fé. E a doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda a fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, portanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. E, portanto, aqui voltamos à mesma situação. A imaginação é inimiga da evolução espiritual, no que diz respeito às questões espirituais. Não vale a pena imaginarmos ou criarmos realidades paralelas, porque existem as leis divinas para regular todo o universo. E todo o universo, e em todo o universo está incluído o ser humano enquanto matéria. Está incluído o espírito e as suas escalas evolutivas. Está incluída a lei do retorno, que aqui está mencionada. Está incluída a lei do livre-arbítrio, que implica responsabilidade. E, portanto, não vale a pena nós imaginarmos, como muitas crenças o fazem, realidades paralelas ou realidades inviáveis e imaginativas, porque isso só vai atrasar a nossa evolução, como nos diz aqui Allan Kardec. É muito importante nós nutrirmos de luz, mas esta luz deve ser raciocinada nas bases lógicas das leis divinas. E para terminar, diz-nos Emmanuel, é necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus, que a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Não foi combinado, mas
Não foi combinado, mas este capítulo de hoje, do céu e do inferno, vem beneficiar em muito das explicações da palestra do Dr. Edson, que acabou há pouco, eram aqui em Portugal 19 horas, não é? E, portanto, é exatamente a fusão dos dois estudos de hoje, não é? E ele muito bem explicou toda esta temática do futuro, da fé, do papel do espiritismo, que se intitula aqui no livro de Emmanuel Puxico, Espiritismo Explicado. E é exatamente isso. É nós termos a capacidade de nos fundamentarmos nas leis divinas primeiro, pensarmos o que queremos e não queremos da nossa vida atual e da nossa vida futura que estamos a construir neste momento. É não termos pressa para acelerar a nossa aprendizado, porque em atropelos não conseguimos reter no coração, na mente e na ação aquilo que temos que fazer. E, portanto, no bom exemplo que ele deu, se uns demoram 100 anos num processo, ele, por exemplo, deu o exemplo que ele, como ser, podia querer demorar 1000, e todos temos esse direito, não é? Desde que possamos caminhar passinho a passinho, não perdendo o foco das leis divinas, não perdendo o foco da verdade sem imaginação, e principalmente não perdendo o foco do amor e da caridade. E a caridade é o amor em ação, como nos disse Jesus. E, portanto, este é o principal, digo eu, do nosso estudo de hoje, neste item 14, do primeiro capítulo, Futuro e o Nada, do livro O Céu e o Inferno. Queridos companheiros, é uma grande gratidão estar aqui convosco. Eu desejo a todos uma noite abençoada, que Jesus esteja no vosso coração e que a energia da luz, do amor e da paz do nosso amado Pai Criador vos envolva a todos, às vossas casas, às vossas famílias, aos vossos amigos. E não esqueçamos o que diz o Espiritismo, que nos disse Jesus e que nos disse o Dr. Edson há pouco. Ter um amigo difícil, ter um familiar difícil, ter um colega difícil é uma grande bênção. Porque é exatamente perante esse colega, perante esse familiar ou perante esse amigo que nós vamos pôr à prova aquilo que já evoluímos ou ainda não conseguimos evoluir, permitindo-nos o nosso burilamento, a nossa autoanálise e a capacidade de percebermos se estamos ou não estamos a fazer bem o nosso trabalho. E assim, queridos companheiros, eu agora dou-vos a palavra, não é? Eu gostava de ouvir a vossa opinião. Rapidamente, para a menina Suzy depois não balhar também, não, é só para... Realmente o dia hoje foi extraordinário nesse aspecto, parece que foi combinado, mas não foi, e ainda em relação à fase final que a Maria João estava a falar, da questão da dificuldade, seja na família, no trabalho, ou na amizade, ou coisa assim, é aquilo que eu possivelmente irei abordar na próxima segunda-feira, que é o viver em paz. Que também realmente temos pessoas difíceis, e muitas vezes na família o nosso difícil até está perto, fala, e nós às vezes só ouvimos e não respondemos. É uma solução, é o silêncio, que é para não haver confusões. Isto é uma opinião pessoal, não tem nada, eu não vou falar isso também, mas é uma opinião pessoal. Mas a questão de nós também não fazermos imaginação, como estava a dizer, realmente a nossa imaginação é fértil, começamos a fazer filmes. O que é que será? Como é que são filmes? E a questão é diferente. Portanto, também não devemos fazer filmes, não é? Mas isso tanto nesse aspecto em relação ao outro lado, como até na vida real, às vezes fazemos filmes com muita coisa. Mas, de qualquer maneira, isto realmente hoje foi um dia em cheio. Eu, sinceramente,
não estava a contar uma coisa, mas, quer dizer, estava e não estava. Eu contava que o nosso estudo de hoje até talvez ficasse adiado, mas, quer dizer, embora o horário fosse diferente, eu pensei porque a senhora tem a sua atividade e tudo, e arranjar portanto, a plataforma para nós estarmos e tudo bem, pensei, bem, tem a vida, tem que arranjar. E eu pensei, bem, mas eu estava aqui a fazer as minhas coisas quando vi, tudo é para eu, pronto, olha, é para continuar. Mas isto vem um pouco naquilo que eu estava a dizer, mesmo durante a palestra da tarde, é aquilo que nós também temos que viver em paz. Isto já baseando para o futuro, segunda-feira, que ainda é uma coisa que estou aqui para digitalizar, mas É está isso tudo já no mesmo. papel, encaminhado já para isso. É isso mesmo. E E nós somos responsáveis pela paz que conseguirmos, não é? isso é um Ou facto. não, ou não. Pois, Depende, depende de e como se nós somos bons alunos ou se nós, bons alunos no sentido de estudarmos, de nos empenharmos, de ler, reler, fazer acontecer, para não para acelerar, mas para que aquilo que vamos estudando se que possa vai ficar cá dentro. interiorizar. Depois Exatamente. ficar cá dentro é uma coisa que, desculpe que está-me a acontecer isto. Não sei porquê, há situações que eu revejo minhas pessoais, não é? E ao estar a dizer, isto até acontece, pronto, o que é que eu hei de fazer? Olha, tem que ser, mas Mesmo. pronto. É isso Isto, mesmo. eu revejo-me nisto e até na outra anterior e noutras, isto está, realmente o Emanuel tem, pronto, isto, como digo, estou a ver isto de uma maneira diferente, mas é sempre uma mensagem para o nosso melhoramento, sempre seja cada leitura, seja o que for, sempre com um determinado fim. É Mas é verdade. sempre baseado na mesma coisa, o nosso melhoramento, o nosso aprimoramento e sempre caminhar em frente. A chamada caridade, tanto faz ser espiritual como até material, pronto, a material até talvez seja mais fácil de dar, mas é boa para quem necessita. Tudo bem, é bom, É bem, caridade. ajudar alguém é ótimo. Verdade. Mas a caridade espiritual realmente é mais essencial. O saber ouvir, isso é um facto. É verdade. Uh, É saber verdade. alguém que nos liga, que quer escutar, olha, estou no café tal, preciso conversar, vem, tudo bem. Tudo Quer é dizer, tudo caridade. isso. Até o estudo é uma caridade que fazemos a nós mesmos. Ai, para mim é. Fogo, de que E maneira? agora vamos dar a palavra à Suzy. Ai, a Suzy que está ali quase a matar-me e vem com o pompom, ainda por cima, para dar cabo de mim. Suzy, é a sua vez. Obrigada, Telmo. Não, eu estava a gostar Eu que eu estava a agradeço. gostar de ouvir. E o Pompom deve estar a dormir, que eu faço muitas asneiras, alguma tareia hoje. Uma tareia. Coitado, Popó. Até parece, né? Mas vou umas palmadas. Então, Suzy, o que é que te pareceu o estudo? Não, gostei muito e de facto tem muito a ver com o que o Dr. Edson, eu gostei imenso de ouvir. Gostei imenso da palestra dele, porque muito esclarecedora. É fácil de entender. Eu não tomei umas notinhas aqui, mas realmente gostei imenso de ouvir e continuava, se ele não chegasse à hora, tinha que terminar, estava para durar. E gostei imenso do estudo, aliás, como gosto sempre de ouvir, Maria João. Identifico-me e gosto e entendo as suas palavras, portanto, gosto sempre de ouvir. E de facto, isto da caridade e do amor, né? A caridade, que é o amor em ação, mas quando nós falamos em amor, as pessoas interpretam de uma outra forma. Não veem como um amor fraterno, um amor universal. Têm sempre tendência para fazer outras comparações. Que ainda não se está nesse patamar. Pois, deve ser isso, deve ser isso. E de facto, quem tem alguém difícil ao lado, é difícil. Não dissemos que não. É uma benção. É, porque podemos, realmente, é um treino, né? Mas não é nada fácil. Não é nada fácil. E mais vale, como nos diz a espiritualidade, não é? E o Chico dizia isso muitas vezes,
mais vale nós treinarmos enquanto encarnados, para depois, se fizermos a nossa passagem, já levarmos essa lição sabida e levarmos, porque é mais fácil, temos mais proteção espiritual enquanto encarnados, não é? Pois. E é mais útil aos diferentes corpos do espírito, sim. Mas às vezes torna-se difícil mudar a forma de pensar, não é mudar a forma de pensar, é conseguir, digamos que, anular a negatividade, não é? A vibração negativa que nós recebemos, às vezes torna-se um bocado difícil, quer dizer, parece quase impossível, não é? Positiva, é. Exatamente, não é nada fácil, não é? O que dizia há pouco o Telmo, que é o silêncio, nesse caso, é muito útil, e entrarmos imediatamente em oração para ampararmos a nós e aos outros, não é? Se conseguirmos, que nem sempre às vezes temos as condições necessárias, porque nós ainda somos seres muito emocionais. Ora bem, estamos a terminar. Eu desejo a todos... Eu quero só dizer que eu ontem esqueci-me das horas. Eu estava com as 9 horas na cabeça, mas é que às 9 horas eu ouvi, já não foi em direto, e assim, mas como é que eu me esqueci? Pois agora é à sexta-feira, é às 8 horas, nem me lembrei. Mas eu também tinha ido para Viseu, já cheguei a casa, já eram 7h30 da noite, e fui logo jantar, mas depois não me lembrei, era às 9 horas, estava aqui fixo, 9 horas e pronto. Eu desejo a todos uma noite abençoada, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus assim o permitir. Está bem? Tudo bem. Beijinho Para as meninas. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Para as meninas e para as suas famílias todas, um bom fim de semana, bons sonhos, bom soninho e tudo bom. Até para a semana. Até para a Aproveitem semana. a praia, Obrigada. com chuva, agora é bom. Toma-se bem na praia da chuva. É bom. Também,